Jair fica de fora do jogo de amanhã contra o Estudiantes, Barbosa volta, Santi de fora. Confira todas as atualizações sobre o DM do Botafogo, a parte médica, jogadores contundidos e voltando de lesão já já. Separei um texto interessante aqui para vocês do Charla Podcast, comentando aí a questão do Paiva, demite ou não demite e tudo mais, mas aí chegaram numa conclusão interessante sobre o dinheiro gasto com o Juan Cruz, comparando com outros jogadores como Plata, Rony, Júnior Santos, etc., Nuno do Vasco, e fica absurda a comparação e a discrepância de qualidade desses jogadores pelo preço gasto por eles e o preço gasto pelo Juan Cruz. Dá uma olhadinha no vídeo e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Agora, o Botafogo mais uma vez jogou aquém do que pode jogar e assim, toma um gol inacreditável, assim, pra mim falha... Do John, pra mim falha do John. Do John, a bola na pequena área, a bola do goleiro. Igual Ele fica meio perdido. Ele fica igual aquele meme do John Travolta. Assim. Agora, o Botafogo simplesmente colhe o que plantou. Eu falei isso aqui, eu falei pro próprio Paiva no almoço que a gente teve com ele. Eu falei, Paiva, você tá em fevereiro e os seus adversários estão em junho, em abril indo pra maio. Ele concordou. Assim, chegou depois, ele aceitou pegar o trabalho, lógico. Mas ele teve aquele mês ali pra trabalhar depois do Carioca, que o Botafogo tava eliminado e tal. Só que, mano, todo mundo tá na frente fisicamente, tudo. Entrosamento do time. E ainda tem essa questão que o amigo falou. E aí ele não estava quando aconteceu, né? Já chegou com esse elenco assim. Ele chega depois da janela, se eu não me engano. Ou Ou ele pega só a janela já... Ele só pegou a janela do estadual, que ele pediu o Mastriani. E ele foi pedido dele. Ou seja, é um elenco que ele não montou, não teve participação, não teve conversa. Se ele recebe o elenco do ano passado, mesmo que só com a saída das duas estrelas, do Almada e do Luiz Henrique. E outra, né, cara? Era ali, mas tava desgastado. Tem um elenco. Já tá acostumado. Que pra você fazer jogar, de repente, é mais fácil. Tá falando de jogador da seleção argentina e outro da seleção brasileira. Eu acho que o grande problema, além da questão do técnico, é você achar que o Arthur vai substituir o Luiz Henrique. Você contrata Arthur, o Arthur é bom jogador, mas Juan jogar Cruz, Luiz Henrique. você contrata mais quem é? Elias Manuel, Natan Fernandes. Não, o Natan é uma aposta pra zaga, mas assim, por exemplo, o Santos. Não, o Natan Fernandes é o atacante. Não, o atacante do Grêmio, né? Todos pra atacar. O Davi Ricardo. É da zaga. Foi expulso ontem. Exatamente. Agora Jogou até bem, mas foi expulso depois. Por exemplo, o Santos. Gregory que fudeu ele. O Santos, por exemplo, que é um jogador que veio... Santos Rodrigues, esqueci dele. A princípio pra ser um cara pra jogar no time titular. E no lugar do Almada. Cara, mais uma vez, muito pouco. conversando com o Renato, assim, não sabe dizer. Eu falei, Renato, o Santos é o quê? É um atacante ou meia? Aí ele ficou assim... Chegou com uma venderam como um cara que faz gol. Mas a gente já percebeu que não é um jogador que é exímio finalizador, é outra coisa. Então, assim, todos esses fatores contribuem pra demora ou não de um trabalho engrenar, se o trabalho vai acertar, se o trabalho vai embalar. E mesmo assim, eu acho muito curto. Eu daria pra poder mandar pro cacete, assim, não vai sair nada daqui, eu daria mais um tempo. Assim. Mas o problema é que o Botafogo, em tese, não tem tempo, porque tem um Super Mundial na porta. Mas quando... É diferente do Vasco, não vai jogar o Super Mundial e você pode trocar. Quem esticou a corda é quem contrata. Então, a partir desse ponto, eu tô contratando, eu imagino que uma conversa ali pra fechar um negócio e acertar, assim, imagino que uma conversa franca entre os dois. E o pai tá aqui no Rio, já morando. Ele sabe também, sabia que o Botafogo tava tentando um treinador desde janeiro e não conseguiu, que abriu mão do estadual. E tem outra coisa que pertence ao futebol, como diria Vanderlei Luxemburgo, que é, mano, você é campeão brasileiro, você é campeão da Libertadores. Se você for contratar o Renato Paiva, mano, a torcida vai chiar, mano. E outra... Ele já vem chega ganhando uma escolha impopular, pô. Não, e assim, eu penso também de uma outra forma, cara. Tentou até que ponto? Também acho. Assim, tentou até que ponto quem? Na época, ou ficou na utopia e pegou o Renato Paiva. Ouviu que o Jardim, como é o nome do Jardim? André Jardim. André Jardim negociou. Recusou, pediu lá, e aí o time dele bancou. André Jardim, Rafa Benítez, Mantini. Aí falou Rafa Benítez. Pô, então isso pra mim é viagem. Isso aí eu já fiquei achando. Mas quem? Teve mais um. Teve Manchinho. Aí é Bomba Pet, pô. É época do Bomba Pet. Vasco Matos. O Vasco Matos que também quis ficar. Parece. Quer ver uma bola de argumento segurança? foi esse? Uma bola de segurança pra mim, que seria muito mais plausível Jair Pereira. do que o... Não. Eu ia falar Sebastião Lazzaroni. Não, agora sério. Pô, Zagallo, Tite, porra. Então parece que Chegaram o Tite. Então, mas diziam que teve conversa. Mas assim, até que Disseram ponto... que teve conversa. Porque parece, na minha cabeça, queria, mas não Seria uma queria. bola de segurança. Queria, mas não queria. Queria, mas não queria. Correu pra não Eu vou chegar. ali no Tite, mas não. Então, assim, das opções que tinham, técnico grande, não fez um bom trabalho no Flamengo e tal, pô, mas é um técnico grande. Aí você traz um cara que, porra, a ambição, treinador de seleção brasileira, porra.
Paiva. Mas o Joel, essa visão nossa é a nossa visão brasileira. Porque assim, Tudo bem. Abel não tinha nome, o Arthur Jorge não tinha nome. Concordo. Pro texto, basta o cara ter forma... Ser português? Não é que basta ser português. Mas é um cara que trabalhou lá fora, ele tá olhando muito mais pro que os caras... os trabalhos que os caras tiveram lá fora, a promessa de técnica é lá fora, do que o que a gente olha muito aqui pra dentro, que a gente olha assim mesmo. Como você falou, essa tua visão é a visão nossa brasileira mesmo. Porra, eu tô aqui e tal, vou trazer uma bola de segurança, vou num cara grande. Só que se a gente for pegar nos últimos 5 anos, já, ignorantes à parte, o Jesus já era um cara grande. Era grande. Não era um cara grande no mundo, mas era um cara grande em Portugal. Grande Mas você entende que o Abel Mas Ferreira... o Abel não era um cara grande, não o Arthur Jorge era um cara Mas você entende grande. que eles não eram grandes, mas eles não vieram com uma bagagem já de ter treinado no time no Brasil e ter fracassado? Pode ser. Porque o Renato Paiva, ele fracassou no Bahia. A torcida do Cara, Bahia não consegue ouvir A o nome torcida dele. não consegue ouvir, mas ele se demitiu do Bahia. Não, sim, O mas City, o trabalho, grupo mas City o trabalho ruim. dele era Sim, execrado mas por o trabalho era todos, muito por ruim. toda a crítica. Mas não tinha nenhum ano de trabalho. Tudo bem. O grupo City ia deixar ele trabalhar. Concordo, mas... Não sei o que poderia acontecer. Mas assim, É um cara Rogério- que fez uma história, tem uma história muito bonita na base e que quando Sim. pegou times profissionais, ele teve dificuldade de empenhar. Mas depois do... E aí você pega depois o do Renato Bahia, ele fez Paiva- um trabalho no México. No Toluca. Fez um Só que trabalho. no Toluca aí também já não tem Mas aí tanto... pro Jardim é o Não é tão campeonato mexicano palpável pro bom. brasileiro, Mas pro sabe? Renato O não que é. eu acho que... Mas aqui tá rapidinho. É só pra... E é difícil ir pro México. Em relação ao muito time que ao disputa. Paiva, aí você pega a questão portuguesa, essa cabeça, né, de europeu e tal. Aí o Paiva não deu certo no Bahia. E o Rogério Ceni deu, brasileiro. Então, eu entendo o que você tá dizendo, Deu mas certo, eu mas acho... ano passado você tava querendo a cabeça dele. Mas teve paciência, você viu um Cornetando trabalho. a Você veia. viu Trabalho ali. aonde eu quero chegar? Você viu um Se trabalho. pautar pela torcida, irmão. Não, eu também acho que não. O torcedor, ele é o... Vou dizer assim, ele é o que tem mais importante pro clube, mas decisões Não, estratégicas não concordo. passam por torcida. Mas a escolha do Paiva não passou por torcida, evidente. Se fosse passar, não Eu acho ia que o maior não ia erro ser do contratado. Textor não é o Paiva. O maior erro do Textor é ter ficado Demorado. demorado, ter cagado pelo semestre, não ter dado a importância devida. Parece que deslumbrou. Recopa, Não é palavra, Supercopa, né, Parece que deu uma... Sabe, os 2 títulos mas assim, 2 títulos desses é bom pra caralho, pro histórico, pro Botafogo, foi algo assim... Mas Surreal, isso te dá uma responsabilidade maior pro ano seguinte. Agora, tem muita gente com culpa no cartório em relação a esse deslumbre. Logicamente, quem toma as decisões são... Só quem vai pagar vai ser o técnico. Quem toma as decisões é o texto, mas quando você parava pra analisar e falar, cara, o Botafogo tá há 15 dias sem técnico, o Botafogo tá há 20 dias sem técnico. Você conversava com vários torcedores do Botafogo, porra, ganhamos Relativizar. tudo agora. Ganhamos tudo agora. O que vale é o segundo semestre. O que vale é o segundo semestre. Tomou o segundo semestre ser vitorioso, existe uma construção que vem de janeiro. Tomou né? do primeiro semestre. Hoje no futebol só se dá bem quem vai bem no segundo semestre. Tomou taca do Flamengo na Supercopa. Como se fosse uma regra. Supercopa é torneio de pré-temporada. Tomou taca do Racing na Recopa. Não, porque não sei o quê, tá? Aí no Racing começaram a... Porra, o que tá acontecendo com o Botafogo? Nono lugar no Campeonato Carioca. O que tá Nono aconte- lugar, não nono foi nem lugar. pra taça... O que tá E acontecendo assim, com o Botafogo? beleza que a cabeça do técnico não existe, mas pro time que é campeão tem um nome, é a imagem do Pô, mas Botafogo. Vamos lá. Tem que Ninguém quer saber tem quem que ir tem pro técnico. mata-mata, tem que Vamos tem que ir lá. pro mata-mata. Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, qual foi o único elenco que ameaçou não se representar? Teve isso. Botafogo. Então, assim... Tem muita coisa esses errada nãos além aí, do técnico. Esses nãos aí. Por que será? Por quê? Porque são nãos, tipo assim... Os jogadores conversam, Por os exemplo, técnicos não, conversam entre eles. são nãos aí. Benítez de um lado, é Mancini do outro, é André Jardine, que é brasileiro, é o Vasco Matos, tem notícia do Bruno Lage aí processando o texto. E aí, por exemplo... Existe um problema no Botafogo com os profissionais que saem pra receber, os que saem. Exatamente. Não, o Botafogo, no ano passado mesmo, não pagava fundo de garantia. Então, A gente tem um o relato... próprio Marçal Marçal teve aqui. falou sobre... Explicou um pouco sobre... Existe essa problemática pra quem sai do Botafogo. Você tá Irmão, saindo. e a Não tem torcida notícia de ter culpava nada os atrasado jogadores, pra né? quem tá. Mas a galera... Então isso é tudo. O cara que tá Não, chegando, mas do elenco... uma hora ele vai sair, O elenco né? não tinha fundo de garantia. o elenco, sim. Aí E você você lembra lembra disso? disso? Inclusive o texto se baseava no pagamento com premiação. Então, assim, ele contava com um ovo que ainda não tava... Sim, Lá não não tinha tinha saído. saído. Sim, Não, sim. e tu lembra da postura da torcida também sobre os jogadores? Quando os jogadores vinham reclamar num podcast ou numa entrevista, falavam que a culpa era dele, que E eles eu- eram mercenários. e assim, por eu cobrar até- o que eu ele- entendo, olha o só. que é teu que já tá... Porra, é E dedo assim, dos caras. eu maluco. entendo a parte da torcida que, tipo assim, porra, depois de um título tão esperado, a Terra Prometida, que a torcida do Botafogo fala. Não, é tudo algo mais, histórico. Histórico e tudo mais, ainda mais vindo com um brasileiro junto que não via desde 95, enfim. Você chega e fala assim, porra, tem problema aí em janeiro, em fevereiro. É difícil o cara digerir.
É difícil. cara acha que tá jogando contra, que Cara, quer botar pra é baixo. difícil. Caralho. Mas assim, o tempo mostra que jogar a pré-temporada no lixo, não ligar ou não conseguir dar a devida importância, não conseguir acertar com o técnico antes, mostra tudo isso que tá acontecendo agora. Enquanto, assim, o Botafogo, ele tá no mesmo estágio, que o Fluminense, que acabou de trazer um técnico agora. Que eu digo mesmo estágio início de trabalho, irmão. Você tá aí, por exemplo, o Abel, no Palmeiras, quando termina o Campeonato Paulista em crise, Mas ele tava montando um time. tá montando o time. Fazendo trabalho. Até se reinventou, né? Tá se reinventando e tal. E aí começa o brasileiro como? Então, o Botafogo tá no mesmo estágio. O negócio não é você ser obrigado a ganhar o estadual, não, é fazer um trabalho Botafogo fazer um construção. trabalho justo, né? É, de O Botafogo construção. tá no mesmo estágio com o Corinthians. Tá no mesmo estágio com o Cruzeiro. Tá no mesmo estágio que uma série de times que não foram campeões brasileiros da Libertadores do ano passado. Não, porra. hoje tá atrás do Cruzeiro. Tá abaixo. Hoje tá atrás do Cruzeiro. Não, então, mas Hoje, se você pega o Internacional, tá acima do Botafogo. tá acima do Botafogo. Então, assim, quando a gente fala sobre esses erros e tudo mais, é muito além do Paiva. Do treinador, né? Por exemplo, Aí, o Cadu tá botando aqui, Cadu Souza. Vocês estão sendo engenheiros de obra Falamos pronta. aqui. A gente fala isso aqui, ó, Ok. desde Se o ano todo. Se tem um Se lugar tem que... um lugar que a gente fala isso, desde o dia 1 pra ainda Desde o sacaneando jogo aqui. Flamengo e Botafogo. Pô, não é. Que a gente fala assim, olha Beleza, aí. Supercopa do Ah, não, Brasil. mas beleza, mas olha, ficar sem abandonar o primeiro semestre, assim, A gente não relevava vai isso. cobrar lá na frente. Assim, e pra não dizer que a O gente... planejamento foi mal feito pra muito caramba. mal feito, mas muito, E pra dizer que a gente não tá falando mal do Paiva, por exemplo, pra mim ele tem a grande falha do início do trabalho do Paiva é a questão do sistema defensivo. O Botafogo, assim, tem várias falhas que, num primeiro momento, você fala assim, porra, é falha individual. Mas quando você começa a ver várias falhas individuais em sequência, você começa a ver que é um problema também do E sistema. a postura Mas tática também- ontem pra mim contra o Atlético Mineiro é Não, mas, inadmissível, mas assim, pô. quando, por exemplo, pra você alinhar sistema defensivo, gera tempo, demanda tempo. Não, gera tempo. Não, O e tem uma Botafogo, situação, o Botafogo Marlon- ficou... O Marlon Freitas voltou, é outro jogador. O Gregory não tá bem. Mas né? o Marlon, então, porque é o cara que tinha essa responsabilidade maior, assim, do que o Gregory. Até que o Gregory também tem um bom passe. Mas o digitar Marlon o Freitas ritmo. ficava... O Marlon Freitas O Marlon Freitas, eu ia falar uma brincadeira, mas o Marlon Freitas do ano passado, bem, porra. E esse Marlon Freitas de agora não consegue fazer isso. Mas dito- Ainda tá errando a saída de bola. A postura que o Renato Paiva botou o time pra enfrentar o Atlético Mineiro é uma postura errada. Ele botou o time pra Você já frente. tem um time É. sem confiança. É, você vai pegar um porque time você que tem não que ser tá- mais conservador, Você vai pegar um mano. time jogando em casa que tá numa pressão ter que dar danada que 3 não ganhava passos no atrás. brasileiro desde o Mas ano o passado. Botafogo Só até que criou aí chance. é a Não, cobrança eu da acho que torcida. Mas é muito vulnerável. Mas A aí- cobrança da torcida ajuda nisso. Tu vai- O cara não quer... O cara sabe que o torcedor já tá com ele aqui na Ah, mas a garganta. convicção dele tem que ser maior que isso. mas isso- Para os jogadores acreditarem É em por isso que você. essa- Como é que cria É por isso que convicção essa se você tem pressão um mês, atrapalha. 2 meses de trabalho? Também acho. É por isso que essa pressão maluca atrapalha. Que aí o cara começa a ficar numa... Porra, os caras vêm de título, é postura de time campeão Mas e aí, tudo mais. aí tu enfrenta o Galo doido. Que é o time do Galo hoje é o Mas- quê? Transição, loucura. é o time que Loucura mais total. lança a Aí o bola, Botafogo vai e faz o quê? Ah, vou ficar em transição também e dá o espaço que o Galo queria. São os dois Em times vez de que... ficar com a bola, botar o nervosismo pro Galo, são os fazer dois com que o times Galo que passe mais- o jogo que sem mais conseguir os precisam gols. chutar pra fazer gol, Agora, né? por exemplo, É o Galo e o Botafogo. Por exemplo, Mais de 20 chutes vamos lá. pra fazer um gol. Vou botar um paralelo com um time que, em tese, briga por todos os campeonatos, assim como o Botafogo teria que brigar, a promessa é essa. Briga por todos os campeonatos. O Facundo Torres do Palmeiras tem aval do Abel? Tem. Todos os jogadores do Palmeiras. Vitor Roque tem aval do Abel? Com Paulinho certeza. tem aval do Abel? Beleza. Depois de 2 anos cobrando Pedindo. reforço. Beleza. Aí Vamos lá. deu Flaco, Só chegou chega. agora. Aníbal Se Moreno virar. tem aval do Abel? Um exemplo. Tem. Quem chega tem aval. Richard Rios. Micael. Juninho no Flamengo tem aval do Felipe? Tem. Sim. Plata no Flamengo tem... Não sei se Plata... Aí não. Foi depois. Foi- Só antes, só foi o antes, só o foi. Juninho. Porque os Só outros Juninho. O tiveram outro é Danilo. passado. O outro é Danilo não precisa de aval. Beleza. Tá bom. O Santi Rodrigues foi pedido pelo Paiva? Não, foi contratado no período tudo de antes. técnico. Não tem um jogador Arthur também não. Acho que o único jogador que foi contratado depois, Mastriani. É isso. Aí eu botava aqui e falava assim, mas o ano passado também não tinha, porque quando contratou não tinha o Arthur ainda e tal. Cara, mas assim, mas eram jogadores Pega pra de ti, outro né? nível, É né? isso aí. Era de outro Aquele nível. jogador, Danilo não precisa de aval. Por exemplo, eu falei Paulinho e Luiz Vitor Roque, Henrique, Almada. Paulinho e Vitor Roque não precisam de aval. Não, a questão é essa. Você vai no Luiz Henrique e você vai no Almada. A Almada é campeão do mundo com a É. Argentina, pô. Fala, rapaziada, pausando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda uma mensagem de texto ou de áudio lida por IA ou com a sua própria voz, escaneando o QR Code aqui em cima. E aqui embaixo tem o Instagram do canal e tem o novo canal, o canal reserva, né, o 2.0, para caso esse aqui caia, você ter contato com a gente por esse outro canal.
Ali em cima tem o ali em cima tem um Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Se quer mandar aí uma mensagem, proposta de parceria, merchan, jabá aqui pro canal, manda lá. Assim como é a parceira do canal, a Fresa Corretora de Seguros. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem, né? Com o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, você tem cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, né? Para possíveis imprevistos com bagagem ou até imprevistos médicos. Você liga para lá e eles te atendem e te dão aí uma cobertura, um suporte para você poder relaxar enquanto tem alguém resolvendo o pepino para vocês, tá? Aqui embaixo tem um link para cotação. Se inscrevendo ou contratando o serviço por esse link aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um membro do canal aí que te atenda e que seja cabe no seu bolso. R$3 por mês é bem baratinho, valor simbólico praticamente. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Então, bora continuar com o conteúdo que tem agora Sport TV pra vocês. Caraca, não precisa nem de Por exemplo, treinador pra dar a volta. o Wendel não precisa de aval, porra. Não. Não. Jogadoraço. Sim. Entendeu? Aí você pega O por exemplo, Santi veio porque o técnico queria o Bitelo, né? Ele insistiu, Ele queria. insistiu bastante. Muito bom. Não, ele é bom, ele no Grêmio ele era bom. Tô vendo. Nosso Nosso Joãozinho Joãozinho falando aqui. Nosso João é editor aqui do Chala. Gremista. Gremista, porque é gremista, porque eu queria saber. O Bitelo tá na Rússia, tá lá no Zenit. Tá no Zenit, né? Ele não, mas Não, ele, é não. outro time Ele russo, né? sumiu um tempo lá negociando com o Botafogo, aí teve essa questão toda. Então, um jogador, bom jogador. Que tem é bem Jogou a Série B no credenciado. Grêmio, não Jogou foi? a Série B. Sim. Jogador intenso. Intenso, Era o cara bom que eles jogador. queriam. Aí veio o Santi. Que é um jogador Que não é bem ponta, Outra né? coisa, a galera fala assim, não. Agora o Botafogo revelou aí, o Botafogo descobriu o novo caminho das Índias. MLS. Depende. Depende. O Savarino já tinha bem. chegado aqui. Então, assim, foi um machado do caralho, mas o cara já tinha sido provado aqui. O Almada era tava lá, mas era não um precisa. jogador que ninguém entendia por que tava na MLS. Porque o time pagou E é um a jogador- bola, né? A bala, ele tava... Campeão do Só que o cara é mundo, campeão cara. do mundo. Então, Titular assim, hoje da seleção. O Santi, assim, é aquela coisa assim... Vamos lá. Fez aqui um bom campeonato, um bom turno, e vamos ver como é que ele é no Brasil. Até agora, E aí amigo, tem um período de adaptação que, se chegasse antes e já com o técnico, Sim. teria... com todo respeito... já eliminado essas o etapas que ele tá técnico trouxe sofrendo o Juan agora. Seco pra ser opção. Juan ali, Cruz. Não, isso aí não. Saiu o Tiquinho Não, do banco isso aí pra ficar não. com o Juan Mano, Seco. Quando eu vi que o Botafogo ia contratar o Juan Cruz, eu falei assim, que loucura é essa? não, é isso uma aí- bala, né? isso É aí porque não. já foi Juan Seco, é Juan Cruz. tá. É porque quando ele chega no Vasco, ele vira... Ele muda. Não, tá certo. isso aí você Não, sabe. é Juan Seco, aí ele chega no Vasco, aí, porra, todo mundo viu que era um nome escroto, aí botou bota o Juan Juan Cruz. Cara, e Aí ele passou Vasco, Santos, né, sem brilho. Não, ele vai pra aí Bulgária. Ludogorets, né? Aí ele meteu gol pra cacete lá, mas, porra, é o campeonato búlgaro, né, irmão? Só que tem uma coisa que é diferente, por exemplo, do Juninho. O Juninho se destacou em Europa É, League, Europa em Conference League, League. exatamente. O Juan Cruz ele não se destacava, ele só tinha gol lá na na Liga Bulgária. Nacional, na Bulgária. Não, Liga Búlgara. Liga E Búlgara. tem um detalhe. O Juan Cruz, ele vem pro Vasco, ele tava meio escanteado no Santos, era uma oportunidade de mercado. Ruim, mas era uma Ele oportunidade veio de junto com o mercado. Carabarral, né? Carabarral, isso aí. Carabarral. Loucura, né? Carabarral. Aí, tem uns já foi pro Vasco. Não, né? é. E aí, porra, Pô, cara, ele joga amarrado. 2 jogos, ele entra num jogo, no outro jogo, Juan. o Juan Cruz. Aí todo mundo já viu ali não dá. Aí Aí o o Fluminense, o primeiro? aí depois ele joga com quanto? Ele tropeça na bola, acho que é isso. O Vasco ainda consegue uma coisa boa, porque tinha uma taxa de vitrine, o Ludogorets vai em cima dele, o empresário dele, inclusive, é muito bom. É importante. E, isso. não, e Está ele, vendo. ele vai com dinheiro. Aí o Santos ganha um dinheiro e o Vasco também ganha um dinheiro. Sim. Ok, por 2 jogos Pra no ele ir cara. pra lá. Não, foi um negócio maravilhoso. Negócio da China. O problema é, o Botafogo compra o Juan Cruz, cara, com um valor, assim, bizarro. Bizarro, pô. Eu acho Aí que todo não. mundo fala dos escravos, o escola do Botafogo é maravilhoso. Pô, são bons. Mas eles também têm umas paradas que... Então, aí Que tem, puxa pra por baixo. exemplo, Essa janela, eu por acho que tem que ser exemplo, bastante criticada. o Botafogo, assim, meio seu Madruga vendendo churros, né? Chavinho ali, recomprou o... Como é que é? O Jefinho. Muito bem, O obrigado. Jefinho. Não, eu quero um churros, por favor. Pois sim, obrigado. São 10 cruzeiros. Ah, toma 10 cruzeiros aqui, obrigado. Me dê churros, por favor. Ah, John obrigado. Textor negociando com o Lyon. Aí veio o Jefinho. Por uma bala. Cara, o Jefinho... Não consegue jogar. Ah, não, Ele e consegue. tá... Ele parece um jogador de Tá dando sub-18. trabalho. E pior ainda, tá dando trabalho. Dando trabalho. O grupo tá bolado. Aí. Sim, Ah, né? tá falando de Tá dando trabalho lá dentro. noite, etc. Foi pro jogo, muito pra poder, assim, sabe, vai... Foi o jogo, foi
Ele foi A gente agora. fez um não, jogo aqui. não. acho que Vamos ver não foi aqui. contra o- São Paulo. São Paulo? Foi É. esse? Cara, aquela entrada do Jefinho no final ali, eu entendi assim. Aí. Vejam vocês aí. Porque até o grupo pra postura do Jefinho. Tipo, não bota a culpa em mim. A culpa... É assim, cara, é opção aqui, vou botar pra jogar, mas Ele entra aos 88. isso tudo também, cara, é mais um jogador. Porque pelo preço que o Jefinho voltou, era pra ser um jogador importante. Pô, que é no 10 banco ali. milhões de euros, um Acho negócio que ele voltou pelo valor que foi. É isso aí, 10 mas é um milhões. absurdo. Pô, hoje na cotação do euro são 60 milhões de euros. É isso, eu tô falando, é De absurdo. reais, pô. Você contratar um jogador e ele não entregar Era nem pra a ele ser um metade. jogador com esse valor, tu tem no Titular, banco um pô, cara que... 34 milhões de reais. O- 34 milhões de reais o Jefinho. O Jefinho- 34? o Vê quanto foi o Juan 34. Cruz. Vitor Hugo tá falando aqui, Juan Cruz é pro Molenbeek, né? Só tá esperando o meio do ano. Pô, Mas tá aí, mano. Mas quem comprou? Aí, Igor, Sim, é então. um mecanismo mas meio louco, enquanto né? ele não vai pro Molenbeek, Isso o Paiva chegou e teve que pedir um centroavante, pô. É porque assim, quando a gente começa a falar sobre esse mecanismo multiclubes aí, tu começa a ficar meio, entrar em parafuso, né? Porque assim, quem porque- comprou, vendeu, por quanto? Quanto? É pra onde? Não, mas essa história... É, de que- oportunidade de mercado. Mas calma aí, Ah. então, eu acho que também isso aí é uma desculpa muito fácil, né? Não, jogador é ruim, é pro Molenbeek. Ah, se foi bom, porra, meu scout é foda. É isso. Não, então calma aí, ó. Ou é salsicha ou é linguiça. Eu ou acho que você ele contrata tá o falando- cara. Eu, Ou amigo- você contrata o cara pra jogar no teu... Ou você contrata o cara pra jogar no teu time, ou o scout... Pô, será que o scout mesmo tá pensando assim, não, comprei um jogador caríssimo pro Então, Molenbeek? O Pô, amigo falou Os que... números oficiais do Juan Cruz não tem. e os oficiosos? Não tem. O amigo tipo... O Fogão Net fala que foram 8 milhões de euros. Porra, então Cara. não, mas assim, 8 milhões de euros Mas é não muita é oficial coisa. esse número. O amigo Nuno disse... custou a metade. É, Só mas pra o papo gente da fazer bola é que foi comparação. caro. É, então, a gente tem essa percepção. Nos bastidores é Não, que foi 8 caro. milhões de euros, cara, só pra você entender. É um... Cara, é um jogador que você... Alto nível, pô. Tá, o Rony, pode não ser isso, mas o Rony foi por isso aí pro Galo. E o Rony tem uma história no futebol brasileiro. Sim. É você entender que, caraca, o Rony, multicampeão Palmeiras, Gosta ou não. gosta ou não, Já construiu entrega algo. alguma coisa, foi 8. Sim. E o Juan Cruz foi 8. É isso. Então, O O Plata amigo no falou Flamengo. assim, não, ele o vai pro Plata, Boa. 9 milhões de dólares, Flamengo. Então, é até um pouco mais barato do que porque o dólar tá É, menor porque- que o euro, né? É. e você vê que é um jogador de seleção, Mais Equador... novo, mas novo, que o Juan também é novo, né? O Juan é novo Não, também. mas assim... Mas o cara não é. Você Mas jogador, consegue- selecionável. Não, e você consegue entender. O Scarpa, por exemplo, que já foi campeão. consegue se você entender, já compra por mostrou. 8 euros, É. porra, Vai ser o craque do time, É isso. vai vir pra... Não, porque, é um exemplo, o Nuno foi pro 4. Metade do Juan Cruz é o Nuno Moreira Um do Vasco. destaque da Liga Portuguesa. É, jogou Que a é o Liga destaque da Liga Portuguesa. Portuguesa, não tava na Liga Bulgária. Búlgara. Porra. Sim, assim, um amigo falou assim, não, pro Molenbeek, cara, mas por enquanto tá no grupo do Botafogo, e se não chegasse o Mastriani, ele era o reserva do Igor Jesus, era ele. É que o Paiva chegou, aproveitou aquela janela do estadual ali, pegou o tinha Mastriani. oportunidade de pegar o Mastriani e pegou. Então assim, não é que ele está no Botafogo, hoje pesa como jogador do Botafogo. É aquilo, né? Se vai pro Molenbeek depois, Jogador ruim você acaba utilizando. sim. Não tem tem jeito. jogador. Tem no elenco, não que- tem jogador ruim que o bom machuca. Eu falo, eu ainda... Isso é foda. Isso é uma pica. o bom machuca. Dizem por aí que isso é uma pica. Eu não tenho. Eu ainda acho que, pô, tem que dar mais tempo pro cara. Trouxe o cara, agora, não, já que trouxe. E já que você. Quem trouxe é quem proporcionou esse desequilíbrio de elenco. Agora desequilíbrio de jogar tabela. os caras aos Irmão, leões é foda, né? Embala Matheus. Uma irmão. pergunta. Quem pariu que faça. Super Mundial, por exemplo, até Tem a isso. 12ª rodada. É, irmão. até a 12ª Aí rodada. para. Tá falando tipo, de- 5 dias depois já começa o Super Mundial? Não, o primeiro jogo, por exemplo, o Flamengo estreia dia 16. Tem um período de treinamento antes do Eu Super acho que Mundial? sim. Tipo, 10 dias? Deixa eu ver quando é a 12ª aqui, peraí. Vou ver quando é a 12ª. Porque rodada. eu nem vi a 12ª. E de repente até pensa no Super Mundial. É meio em cima, tu cara. mudar de técnico O agora, Flamengo que estreia que dia? 16, né? Pô, tu pode botar 12ª, Libertadores 12ª em jogo, 12. brasileiro em É, jogo, não tem, Super não. Mundial em jogo. É, não. Saiu daqui- Já vai direto, fudeu. Então. Você vai viajar direto, irmão. Tem que se ligar Fudeu seu... ou não? Tem que Porque ver o se o Flamengo banco... tá aí, ó. Tem que... Terceira rodada da Libertadores essa semana. O Botafogo pega o Estudiantes fora. O Carabobo recebe o Universidade de Chile. O pior jogo, um estudiante. Aí, beleza. Se o Universidade de Chile ganhar o Carabobo em Carabobo, E o Botafogo não ganhar o estudiante. Fudeu. se o Estudiante ganhar o Botafogo vai a 6. Se o Universidade de Chile ganhar o Carabobo vai a 9. O Botafogo fica com 3. Próxima rodada, Carabobo e Botafogo. Mas Lá, em lá. Carabobo. Em Carabobo. Venezuela, né? E aí depois Botafogo e Estudiantes em Botafogo.
E Botafogo e Universidade de Chile também em Botafogo. Agora, sendo... Rapaz. Agora, E mesmo... a Laú podendo já chegar nessa rodada aí, classificada. Já classificaram. Agora, eu acho que uma eliminação, uma possível eliminação ali, uma iminente eliminação da Libertadores pode fazer o texto, de repente, cortar o Renato. Já tivemos casos de o campeão ser eliminado na Libertadores seguinte na fase de grupos? Ah, deve ter acontecido aquele, pô, 11 Caldas campeão. O Inter 2007, estão lembrando É. aqui, de repente. Mas eu não... É, recente assim, tu lembra? Campeão. O campeão ser eliminado na fase de grupos? Eu não tô... São Lourenço, talvez. Mas é uma... Um grande candidato. Mas hein? olha a dificuldade que a gente tem. Só não isso em Bota- 14, né? Saber se 15... 14 não, 15. É. O River- 14 campeão e Então. 15... Como é que foi 15 a campanha? É. Botafogo pode fazer uma coisa dificílima de acontecer, né? É, vamos ver, né? E... Imagina, chegar no meio do ano... Porque o Botafogo já tá 8 do Palmeiras, né? Já tá 8 do Palmeiras. É. E aí chega no... 6 do Flamengo, né? Não, em detalhe, se É, não sim, for pra Flamengo. Libertadores, não joga a Copa do Brasil do ano que vem. Aí é. É, por conta Verdade. da Conta do posição. Carioca. Aí vai ter que... Vai ter que dar um garra no Ó, Carioca. o Botafogo é atual 14º colocado, tem 5 pontos. Palmeiras tem 13, o Flamengo tem 11. É porque os, rapaz. os, Qual os é o próximo favoritos jogo? dispararam. Aí na o hora Bragantino certa também, né? disparou, tá? Falando nisso, você sabe qual é o próximo... Eu acho que Flamengo e Palmeiras se desgarrar, eu não vejo esses times despencando, assim, perdendo. Eu também acho que não. Eles estão fazendo Flamengo, o que se Palmeiras vai esperava. ficar- Eu acho que o Fluminense ainda vai dar uma quedinha. Você Ah, sabe... não, os outros, o G4 confirma com Fluminense e Bragantino, né? A gente vai falar Pô, o sobre... Bragantino, eu pelo menos apontava ele como lá embaixo. É, o Bragantino vai ficar ali. É aquele foguinho no início. né? cavalo ainda, tá? A gente vai falar... O Fluminense, A cara. gente vai falar sobre o Fluminense agora, porque o Fluminense é o próximo adversário do Botafogo no Tem Brasil. Live Pix aí? Ainda tem isso, né, rapaz? Bota Bote o clássico. Fluminense, tá? Próxima rodada. Fluminense! Belo jogo, hein? No tapetinho. Tá com E confiante, detalhe, Paulinho? o Tô Botafogo. vendo. O Tem Live Fluminense não Pix ganha aí? o quê? São 10 jogos que não ganha o Fluminense, o Botafogo, não é isso? Ah, tem um... É uma freguesia bizarra. O Fluminense ver perdeu aqui, o ó. Botafogo do Lúcio Flávio. Então, Foi uma das são únicas- 8 jogos. Foi uma das nada- únicas derrotas do Vitórias do Lúcio Paulinho tá Flávio. confiante. Então, pessoal, concordo plenamente com relação à análise que eles fizeram dos reforços do Botafogo. Cara, Juan Cruz custar aí 8 milhões de euros é bizarro. Tanto que eles compararam aí corretamente com, por exemplo, o Rony, que custou isso para ir pro Galo. Botafogo, o Júnior Santos para ir pro Galo também custou quase isso. Rony e Júnior Santos tem muito mais motivos para que gastem com eles 8 milhões de euros do que o Juan Cruz, né? Pô, o Nuno, né, no Vasco aí, foi destaque da Liga Portuguesa. Não acho grandes coisas, mas é um jogador muito mais gabaritado do que o Juan Cruz. E custou metade do preço, né? Então, se a gente for analisar, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido gastar esse dinheiro todo no Juan Cruz. É absurdo. Então, falaram ali o Plata do Flamengo. Plata, Júnior Santos, Rony, esses jogadores todos aí têm motivo para se gastar quase 50 milhões de reais com eles. Agora, Juan Cruz, até hoje não demonstrou nem quando estava lá na Bulgária que ele tinha motivo e capacidade para valer a pena um investimento de 8 milhões de euros. Mas, vai entender, eu não entendi até hoje esse movimento do Botafogo, né? Nosso scout, mas foi feito. E eu acho que não tem esse papo de é pro Molenbeek, não. O Elias Manuel é claramente pro Molenbeek, até porque foi muito mais barato. Muito mais barato. Agora, o Juan Cruz, o Texas não gastaria 50 milhões de reais, 8 milhões de euros em um jogador para ir pro Molenbeek, gente. Pro Molenbeek ele manda o Del Piage, ele manda o Riquelme, entendeu? Ele mandou o Barreto, manda o Oyama, esse tipo de jogador. O Molenbeek é resto. Não é 50 milhões de reais, 8 milhões de euros que vai ser gasto um cara Molenbeek. Pelo amor de Deus, gente. O Elias Manuel, sim, é um cara que foi pensado para o Molenbeek. Chegou porque estava com a janela da Bélgica fechada, veio para cá para segurar o cara, para não perder esse negócio, e depois mandou ele para lá. Agora, o Juan Cruz não. O Juan Cruz é o cara pensado para o Botafogo. Só que foi um erro estratégico. Acharam que seria um novo Júnior Santos. E passou longe. Mas por enquanto, passou longe. Tá? Vamos falar aqui de outras questões aqui sobre o Botafogo. Infelizmente, o zagueiro Jair, né, vai desfalcar o Botafogo contra o Estudiantes. Ele sofreu uma lesão, né, e vai ser desfalque aí. Enquanto isso, o Barbosa se recuperou e vai jogar. Ainda temos também, além do Jair que sentiu o tornozelo
e vai ficar de fora do jogo contra o Estudiantes. O Santi Rodrigues também segue sendo desfalque. Então, o Botafogo aí vai com alguns desfalques. Olha, já tem o Barbosa, né, machucado. Tem aí o Nathan Fernandes machucado. O departamento o médico, né, o DM do Botafogo, tá cheio. E o elenco já não é grande coisa, não é tão grande assim. Com o DM ficando cheio, é mais preocupante ainda. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia ele e pode mandar mensagem de texto, ou esse texto ser lido por uma IA, né? Com a voz do Silvio Santos, do Bob Esponja, do William Bonner, do Mano Brown, né? Quem você quiser. Ou até, dependendo do valor, um áudio seu gravado com a sua voz. Né? Aqui embaixo temos o link do nosso Instagram e o link do nosso canal 2.0 Reserva. Lá você tem vídeos mais curtos e shorts. E no Instagram você tem vídeos, lógico, muito mais curtos. E Reels e Stories para você acompanhar. Todo dia tem conteúdo. E principalmente, por lá, vocês saberão, caso esse canal caia e suma do nada, né, que isso pode acontecer. Tomamos um strike, com mais 2 a gente perde o canal. Mas se isso não rolar, beleza. Mas se rolar, é por lá que tu vai ficar sabendo, né, do acontecimento. Nós temos ali em cima, que antes, né, temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nesse quesito. E ali em cima tem o Pix do Fogão, aqui do nosso notícia do Fogão, que é o rafoguense10@gmail.com. Nosso também e-mail para contato, que se você quiser mandar proposta de parceria, de merchan, de jabá, de publi, para fazer aqui no nosso canal, divulgar seu produto, seu comércio, né? Você manda, a gente toca uma ideia. Se for uma proposta boa para ambos, a gente fecha a parceria. Assim como hoje temos o parceiro, né? Aqui do lado é a Fresa Corretora de Seguros. Com eles você pode ser um ter mais seguro, mas mais preservado, prevenido contra imprevistos. Ela tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular e tem o seguro viagem. Tem aí um feriadão rolando, quer viajar, ou então julho tem férias escolares, com a criançada viajar para fora do Brasil. A Fresa Corretora de Seguros tem o seguro viagem internacional, com cobertura global em português, né, 24 horas por dia. Então tu pode estar lá nos Estados Unidos, deu um pepino com sua bagagem ou um imprevisto hospitalar, você liga para os atendentes de primeira qualidade da Fresa, né, top A do mercado, e eles vão te atender e com eficiência vão corrigir, reparar aí o seu imprevisto, o seu problema aí, o seu pepino, e você vai poder curtir sua viagem tranquilão, sem estresse, para descansar e relaxar. Então, aqui embaixo tem o link deles, que você, por esse link, fazendo cotação e contratando o seguro deles, você ajuda o canal, tá? Ficamos por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!